Fala galera, tudo bem? Gente, hoje vamos ver um assunto super bacana, bem legal, que é grandezas diretamente proporcionais. Primeiro vamos entender o que é uma grandeza. Se liga só, viu? Definição de grandeza. Grandeza, deixa eu botar aqui. Grandezas, certo? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Aí eu vou botar aqui alguns exemplos. Tudo aquilo que pode ser medido. Esse é o conceito de grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido. Apenas. Exemplos. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma aqui, bem simples. O tempo. O tempo pode ser medido, não é verdade? O que mais? O volume. Volume de água, o volume ali de leite, né? O que mais? E isso, velocidade. Distância. Infinitas, né? Comprimento, largura, altura, né? Tudo isso são grandezas. Tudo que pode ser medido. Quando eu digo grandezas diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, estou fazendo isso. Ó. São grandezas que crescem na mesma proporção. Como assim, professor? Vamos lá. Entendo o que eu quero dizer aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu vou comprar uma pipoca ali no carrinho de confeito. A pipoca custa R$ 1, certo? Se eu comprar uma pipoca, eu pago R$ 1. Concordam? Exatamente. Pipoca, quantidade de pipoca e o valor que eu pago. Se eu comprar uma pipoca, eu pago R$ 1. Se eu comprar duas pipocas, eu pago R$ 2. Se eu comprar três pipocas, eu pago R$ 3, não é assim? Então aqui são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma quantidade. Tá, pessoal? Então aqui são duas grandezas, a quantidade de pipoca comprada, né? E o valor pago pelo que você comprou. Tá bom? Vamos aqui mais exemplos aqui. Digamos que, vamos lá, grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, vamos continuar nessa pegada. Digamos que eu vou comprar agora vou comprar umas camisas, uns coletes para montar um time de futebol, né? Para o time de futebol que eu jogo, né? Nosso rachinha. Aí eu vou comprar os coletes lá na Sport Magia. Aí digamos que um colete custa R$ 15. Então a quantidade de colete e o valor que eu vou pagar. Se eu comprar um colete, eu pago R$ 15, porque um colete é R$ 15. Se eu comprar dois coletes, R$ 30, muito bem. Se eu comprar três coletes, 45. Então, são grandezas diretamente proporcionais, quantidade e valor. Quando eu dobro a quantidade de coletes, eu dobro o valor que eu pago. Quando eu triplico a quantidade de coletes, eu triplico a quantidade que eu pago. Vamos agora para a velocidade. Tem um exemplozinho, botei uma questão parecida com esse exemplo aqui na atividade. Ó. Digamos que eu vou fazer uma viagem, tá? Eu vou fazer uma viagem e eu não vou muito ligeiro não. Eu vou a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Eu vou a essa velocidade. O que quer dizer 80 quilômetros por hora? Quer dizer que a cada uma hora eu ando 80 quilômetros. 80 quilômetros por hora. Então seria tipo, ó, vou botar aqui, hora, quilômetros, que é a distância, né? Vamos lá. Uma hora, 80 quilômetros. 2 horas. Quantos quilômetros? 2 horas. Não, 2, né? O dobro de 1. O dobro de 80. 80 mais 80. 160, perfeito. Tá vendo?
3 horas. 3 horas mais 80, né? Que a cada 1 hora 80. Então, 160 com 80, ó. 240. Tá vendo, ó? Digamos que eu colocasse aqui, vamos lá, para, sei lá, vamos botar aqui um valor. Digamos que eu passei viajando 8 horas. 8 horas de viagem. Viagem cansativa, viu? 8 horas. Se eu fui a essa velocidade de 80 km por hora, cara, 8 vezes 80. Porque a cada hora, olha, a cada hora eu viajo 80 km. Se eu viajei 8 horas, é 80 mais 80 mais 80 mais 80 mais 80. 8 vezes. Então, aqui vai dar 640. 8 vezes 8 dá 64, acrescenta o zero que sobrou. Então, 640 quilômetros. Tá vendo aí? Então, isso é o que a gente chama grandezas diretamente proporcional. Tempo, que no caso está em hora, e distância, que está em quilômetros. Certo? Então, é isso. Tá? Eu passei aqui uma atividadezinha ó, super da boa para vocês fazerem. Ó. Só 3 questões, dizer o que é grandeza, eu disse no começo do vídeo. Certo? Um exemplo parecido com esse que eu falei agora, de velocidade, ó, tá vendo? A distância, bem parecido. E aqui para completar a tabela, ó, tempo de produção, produção de açúcar, vocês vão perceber, ó, que a cada, ó, o tempo de produção aqui, vamos dizer que está sendo em horas, tá bom? Não botei aqui, mas está sendo em horas. Ok? Considere em horas. A cada 1 hora produz 250 mil, digamos, quilos, está sendo em quilos, tá bom? 2 horas, em 2 horas produz o dobro, ó, tá vendo que produziu o dobro. 3 horas produz quanto? Em 3 horas. Quanto é que vai dar aqui? A próxima você vai continuando, ó. Em 4 horas. Em 5 horas, tá vendo? Ó? E assim vai. 6 vai produzir quanto? Quilo de açúcar. Então é para completar a tabela. Aqui é para você completar a tabela. O tempo, né, em horas e a quantidade de quilos, né? Perceba que de 1 para o 2, ó, dobrou. Aqui 250 foi para 500. Então, a cada 1 hora está aumentando 250 mil. É só aí você fazendo a continha direitinho. É só saber somar, né? Aí, beleza? Multiplicar no máximo. Tá bom? Show, né? Valeu. Até a próxima. Um abraço.